falando de guerra cultural, e eu trouxe uma notícia aqui que vai dar bug na turma da elite cosmopolita progressista. Não deveria, não deveria. Mas o presidente da Uganda, um país africano, disse que a África precisa salvar o mundo da homossexualidade. Olha a fala do sujeito, né? Imagina se fosse o Bolsonaro falando algo assim. Ele não falaria algo assim, mas um presidente de um país africano, negro, como é que a mídia vai detonar? Como é que a mídia vai chamar isso de barbárie, de reacionário, de ultrapassado? Porque aí, gente, começa a misturar uma coisa interessante. Podemos falar, então, em culturas mais avançadas? Ou temos que voltar com o etnocentrismo? Não, não podemos criticar a África, porque senão isso é uma visão etnocêntrica, preconceituosa do homem branco ocidental. Então começa a dar bug. A turma tem dificuldade de manter as suas várias bandeiras, porque elas são incoerentes entre si. Os mesmos que querem falar em direito universal do homem, no caso de todes, para atualizar aquilo que algumas décadas atrás a ONU divulgou, né? Aqueles que querem falar em direito universal de todes, eles, ao mesmo tempo, não podem criticar a África, o atraso africano, porque senão isso será preconceito etnocentrista típico da cultura arrogante ocidental. Opa! Como é que junta as duas coisas? Como é que dá para manter na mesma cabecinha os dois pensamentos obviamente contraditórios? É daí que vem a dissonância cognitiva dessa turma. Se você força eles a pensar um pouquinho mais nas premissas, checar as premissas, levá-las a conclusões lógicas, né? Você dá bug, dá tilt, para entregar a minha idade aqui no jogo de pinball, né? Dá tilt, trava, dá referência circular. E a dissonância cognitiva começa a machucar, traz desconforto. E aí a reação deles é começar a rotular. Você é etnocentrista, você é nazista, você é fascista, você é reacionário, você é do mal, você é bobão e você é eleitor do Bolsonaro. E assunto encerrado. Deixa eu manter aqui em paz as minhas contradições de elogiar a África, falar de religião africana, que tem que fazer parte da cultura, da tolerância religiosa e tudo, e ao mesmo tempo que eu cuspo no cristianismo, e ao mesmo tempo deixa eu falar que a África, com todo o seu atraso cultural em relação a essas pautas progressistas, é apenas diferente, porque, caso contrário, eu estaria sendo etnocentrista e preconceituoso. A África é maneira, legal e, ao mesmo tempo, apenas diferente quando ela, obviamente, é pior. E assim eu consigo manter, então, a minha incoerência, que é a carta registrada, é a marca registrada, é a carta de apresentação da esquerda. Ser incoerente. E aí eu mencionei a África, deixa eu falar um pouquinho de trabalho escravo. Uau, Rodrigo, que ligação é essa que você fez? É porque simplesmente muitos africanos foram de forma bárbara trazidos, sem dúvida nenhuma, por homens brancos ocidentais para plantations aqui nos Estados Unidos, para o Brasil, mas não foi o homem branco ocidental malvadão que criou a escravidão. Ela sempre existiu em todas as épocas, em todas as culturas e na África, e com a participação de africanos, negros africanos. Ou quem vocês acham que eram os exportadores desses africanos escravos? Outros africanos, negros, né? Então, a escravidão não tem uma narrativa bobinha de homem branco malvado ruim, negro vítima. Até porque foi no Ocidente, malvadão, cristão, por meio de movimentos cristãos, como os Quakers, que a escravidão chegou ao fim. No Ocidente. Na África, continua. Então, eu trago o assunto trabalho escravo só para uma reflexão geral aqui, com base nesse texto muito
importante e pertinente do Leonardo Jubilucci na Gazeta do Povo, os riscos de banalizar o conceito de trabalho análogo à escravidão. Porque, veja, eu já tenho denunciado isso há muito tempo e tenho textos sobre isso, porque no meio rural isso é muito importante. A gente sabe que muitos produtores rurais viram reféns dos fiscais, dos burocratas de plantão, por conta da legislação trabalhista e dessa ideia de trabalho análogo a escravo. Porque quando a gente fala assim, trabalho escravo, o que vocês pensam? Alguém acorrentado, alguém impedido de sair. E não tem mais nada a ver com isso. Hoje em dia, para você encontrar no Brasil, no agronegócio, trabalho análogo à escravidão, você tem que forçar muito a barra e começar a falar daqui a pouco de espessura de colchão. Você começa a ter que catar em mais de 200 itens da vasta legislação trabalhista coisas um tanto subjetivas para dizer ele está sendo mantido em cárcere. Não é trabalho escravo da forma que o leitor pensa sobre o assunto quando ele lê a manchete. Então diz o autor, ao se analisar a grave situação descrita no Festival de Música, do Lula Palusa e tudo, por uma questão de definição legal, esta não pode ser confundida com a de trabalho análogo à escravidão. Se de um lado temos, na erradicação do trabalho em condições degradantes, um dos pilares do Estado Democrático de Direito, no outro temos a necessidade de ter certeza da existência dessa situação de maneira minimamente objetiva. Para caracterizar o trabalho análogo à escravidão, é preciso haver elementos concretos que devem estar presentes de forma concomitante. Então, o advogado está dizendo o óbvio. Mas hoje em dia, dizer o óbvio é cada vez mais arriscado, revolucionário, contraditório, polêmico. Se você disser que pedofilia é apenas diferente e começar a incentivar sexualização precoce, é capaz de você ser convidado para uma ilha esquisita de bilionários excêntricos e está tudo certo. E vaza a lista de quem frequentava aquele troço e os jornalistas não têm nenhuma curiosidade sobre o assunto. Agora, se você disser que 2 mais 2 é 4, homem, mulher, mulher, e que trabalho escravo não é qualquer coisa que você não ache maravilhoso, você é um cara controverso, polêmico e tudo mais.